Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Pedro, eu sou professor e supervisor da equipe de biologia aqui da Equalizar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar, então, com a nossa disciplina de biologia. Espero que seja bem proveitosa para vocês. Estou vendo aqui as mensagens de vocês. Para quem viu lá no Classroom, eu deixei postados os slides, tá, da aula de hoje. Nós vamos ficar com... Todas as aulas vão ficar postadas também no YouTube. Eu sempre mando o link lá no final da semana. E vocês não vão ter aula só comigo durante o nivelamento, vocês também vão ter aula com o Lucas, que é professor de uma outra parte, né, da biologia. E tem também outro Lucas que dá uma outra parte. O que são essas partes? O material que o Equalizar usava até o ano passado, que eu não sei como é que vai ser feito esse ano, era baseado no material do Bernoulli, daquele cursinho. E o Bernoulli ele divide a biologia em três frentes, né, três grandes áreas. A frente A, que é a que o Lucas Castro dá, ela compreende as disciplinas de biologia celular, compreende as disciplinas de histologia e de anatomia e fisiologia também. O Lucas Freitas, ele pega a frente B, e a frente B ela compreende, então, as disciplinas de diversidade da vida. Então, vocês vão estudar com ele vírus, bactérias, fungos, protozoários, algas, plantas e animais. E a frente C, que é a que eu dou aula, trabalha mais com conceitos mais básicos de biologia, que são a genética, evolução e ecologia, né? Conceitos que vão para estudo de comunidades e de populações. Espero que todos estejam bem, estejam animados. O último recado que eu gostaria de dar para vocês, eu não sei se tem alguém aí que já me conhece do ano passado, é que infelizmente eu não vou estar com vocês o restante do ano, eu vou estar com vocês apenas no nivelamento, né? Ao final do nivelamento, eu vou me desligar do Equalizar, não vai dar para eu continuar, peço desculpas, tá? Gosto muito de todos vocês, meus alunos queridos e queridas, mas infelizmente eu não tenho como continuar me dedicando integralmente para o Equalizar. Peço desculpas, mas espero que a gente possa se reencontrar no futuro, mas quero que vocês aproveitem esse período do nivelamento. Oi, Andresa. Não, a sala do Classroom não é a mesma. Ela foi caiada recentemente pela diretoria, tá? Do ano passado vai ficar no ar, porém vocês vão ter acesso tanto ao material que foi postado ano passado quanto ao desse ano. Se houver alguma modificação, alguma coisa, vai estar... Beleza, gente. Por fim, então, antes de eu passar aqui para a aula de introdução, o último recado que eu queria dar para vocês é uma preocupação minha que eu acho que vocês têm que ficar ligados nisso, tá? Eu sei que 2020 foi um ano bem complicado para todo mundo, né? Foi um ano que pegou a gente de surpresa, foi um ano muito difícil. E 2021 tá aí com cara de 2020 ainda, mas prometendo ser melhor, né? A gente tem que esperar o melhor desse ano. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte,
No ano passado, uma demanda que foi muito forte, né, foi da sobrecarga. E eu acho que a sobrecarga, tanto para vocês, alunos, quanto para nós, professores, monitores, supervisores, no cursinho. Essa sobrecarga, ela veio muito da nossa adaptação, né, ao ensino remoto, a trabalho remoto, né, a gente aprender a dar limites para as coisas, ver quando que a gente pode continuar, quando que a gente tem que parar, saber dizer qual que é a hora que a gente tem que dar um não, né, tem que dizer um limite. E o que a gente fez no Equalizar, para quem está chegando agora, né, sejam todos bem-vindos, eu sei que deve ter aluno novo aí, foi uma reestruturação do calendário. Enquanto o Equalizar era presencial, ele funcionava de acordo com o calendário da UFMG, que era dividido em 2 semestres, né, por ano, e vocês tinham aulas contínuas nesse semestre até as férias. Claro, a gente dava uma pausa em feriados e tudo mais, e vocês iam tendo as aulas do nivelamento em diante. Depois do nivelamento começava o cursinho mesmo e vocês iam prosseguindo com essas aulas. Vocês tinham no nivelamento, se eu não me engano, 5 horários de segunda a quinta e 4 horários na sexta. Então vocês tinham 24 aulas, né? E depois vocês passavam a ter 5 horários todos os dias. Como ficou muito pesado todo o ritmo de aulas remotas, o que foi decidido foi adotar um modelo novo, que são os ciclos, né? Que vocês vão ter contato com isso, que são períodos menores. Essa ideia dos ciclos é uma ideia muito bacana, né? Ela funcionou, eu acho, para 2020, porque a gente não tinha muita perspectiva do que ia acontecer nesse ano, mas agora que a gente está em 2021, a diretoria decidiu, por uma reunião que a gente fez, né, em manter esses ciclos. Esses ciclos são períodos menores de aulas, em que vocês têm aulas por 2 meses, se eu não me engano, e ao final desses 2 meses vocês têm uma semana de folga, vocês não têm aula. E durante o ciclo, se tiver algum feriado, vocês também vão ter uma pausa ali no feriado, né? A diretoria deu aí uma pausa no carnaval e é provável que em outros feriados vocês também tenham essa pausa. Qual que é o meu ponto aqui? Qual que é a minha preocupação? Em 2020, quando a gente adotou esse modelo, a gente sabia que o Enem ia ser adiado, né? A gente ficou nessa expectativa, o Enem foi adiado por cerca de 2 meses e um pouquinho, uma diferença que na teoria parece pequena, mas é uma diferença grande. E o que aconteceu? Com a adoção desses ciclos, a carga horária das disciplinas diminuiu. A biologia diminuiu, a física diminuiu, a química diminuiu, a história, a matemática, todo mundo saiu perdendo, tá? Então vocês passaram a ter menos aulas para que tanto os professores quanto vocês pudessem descansar mais, né? Pudessem se adaptar melhor. Minha preocupação aqui, e eu estou falando isso enquanto professor, porque eu me preocupo com vocês, alunos, esse ano de 2021 não tem nenhuma indicação de que o Enem vá acontecer em uma data extraordinária. A gente viu o Enem acontecendo em janeiro desse ano e é provável que ele aconteça novamente em novembro, né? Não tem nenhuma informação oficial ainda.
mas eu acredito que ele volte ao calendário normal. Acho pouco provável que ele seja suspenso de novo. E com essa redução da carga horária, com essa mudança no número de aulas que vocês têm por semana, ficou bastante difícil para a gente, para nós professores, trabalharmos com todas as disciplinas, todos os conteúdos que a gente tem que passar para vocês chegarem no dia do Enem, no dia da prova, tendo pelo menos visto esses conteúdos alguma vez. Eu fiz um esforço para tentar encaixar isso da melhor maneira possível, né? A gente vai ter, após o nivelamento, 2 aulas de biologia por semana. Então, tentei fazer isso da melhor maneira possível, pelo menos para o primeiro semestre, né? Até maio, no caso. Eu vou ainda terminar esse planejamento, passar para os outros professores. E não se preocupem, eu vou fazer o melhor possível. Mas diante dessa mudança de carga horária, o que eu peço para vocês é o seguinte: que vocês avaliem muito bem o andamento das aulas, avaliem muito bem em que ponto dessa matéria a gente está e avaliem muito bem como vocês estão se relacionando com esses estudos. Se vocês sentirem que essa redução é demasiada, se vocês acharem que vocês estão inseguros com a quantidade de aulas, peçam para a diretoria pedagógica, peçam para os coordenadores, para que eles aumentem a carga horária, tá? Pode ser que vocês fiquem cansados com o aumento, mas se vocês sentirem que essa é uma necessidade, conversem com eles. Se vocês sentirem que não, também está tudo certo. Mas o meu aviso aqui é esse. Esse ano a gente não vai ter o tempo que nós tivemos em 2020 para prolongar por mais tempo as nossas aulas, né? O calendário do Enem volta para o normal. Então a gente está começando agora em fevereiro e parece que o Enem está muito distante, né? Mas ele é em novembro. Então não quero dar medo em ninguém, mas eu quero que vocês vão sentindo o ritmo, tá? Alguns conteúdos vão precisar ser mais estudados e outros menos. Vocês sintam esse ritmo e vejam como está a rotina de vocês, tá? Estudar para o Enem não é uma tarefa fácil, ela é cansativa, mas ela uma vez que você alcança o resultado, ela é muito prazerosa. Acho que todos vocês vão se sentir muito realizados quando fizerem uma boa prova. Então, meu pedido é só esse, que vocês sintam como vai funcionar, né, o calendário do Equalizar, e se vocês sentirem essa necessidade de um aumento de carga horária, peçam por esse aumento. Se vocês sentirem que vocês estão muito cansados, também avisem isso à diretoria, ok? Mas entendam que é normal se sentirem cansados, principalmente agora que a gente está fazendo tudo de forma virtual, de forma remota, beleza? Deixa eu só ver aqui o chat, o que o pessoal mandou. Andresa, não precisa preocupar com relação à sala. Todos os professores já foram adicionados, tá? Eu acho que quase todos aceitaram, se não todos, eu tenho que conferir lá. E a sala vai ficar lá. Ela continua com todos os conteúdos armazenados, não tem nenhum perigo deles desaparecerem. E eles não vão abrir uma nova sala, mas os outros professores já estão lá, eles vão continuar postando as matérias, né, os conteúdos ali. A única diferença é que eu não vou estar lá, né? Eu vou pedir para sair daquela sala, mas vocês vão ter acesso normalmente, beleza? Acho que não tem mais nenhuma
Nenhuma dúvida. Ok. Bom, Ana, vão refletindo como que vai ser, tá? O nivelamento ele vai funcionar da seguinte maneira, pelo menos para a biologia. Eu não posso deixar para a gente começar a matéria mesmo em março apenas, né? Quando o nivelamento acaba. Mas não posso fazer isso por um motivo muito simples, que é o que eu expus para vocês. A gente teve uma redução de carga horária e a gente tem o ensino médio inteiro para ver e revisar. Então, o nivelamento ele já vai começar com conteúdos que fazem parte do ensino médio. A vantagem da gente estar num modelo remoto é que essa aula está sendo gravada. Então, essa aula vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, para quem perder, vocês podem ir lá e acessar no YouTube. E uma coisa que eu costumava fazer antes da gente adotar esse modelo de usar o Zoom para dar aula, era fazer um resumo. Eu dava a aula ao vivo e eu fazia um resumo da aula também em vídeo, né? Não sei se eu vou continuar fazendo isso para esse período de nivelamento, mas é possível que eu faça algum tipo de resumo, algum vídeo curto para condensar a matéria. Raquel, não precisa preocupar, não. Eu vou passar essa aula para o YouTube, tá? E vai estar lá no Classroom. Vocês vão receber o link lá. E do próprio link vocês conseguem acessar o canal e se inscrever para receber todas as atualizações. Então, podemos começar? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Ok. Então, vou compartilhar minha tela. Vocês, por favor, me avisem se está em tela cheia. Joia. Então, gente, essa primeira aula eu queria mais dar alguns recados a respeito do funcionamento, né, da disciplina e a gente conversar um pouco sobre a biologia em si, o que, que é a matéria de biologia, o que, que a gente vai aprender, né, o que embasa, né, o que fundamenta o aprendizado da biologia. Então, essa é uma aula introdutória, tá? É o mesmo slide do ano passado, mas ele está atualizado, ele está bem preparado, por assim dizer, porque ele fundamenta a disciplina. Ele não vai trazer nada desatualizado, mas ele também não precisa de nada muito novo. Ele vai trazer algumas coisas que são básicas para a gente trabalhar, beleza? A primeira pergunta que eu acho que eu preciso fazer, e minhas aulas elas sempre vão ser interativas, né? Eu espero que vocês interajam, seja pelo chat, seja pelo microfone, tá? A utilização do microfone ela é aberta quando vocês sentirem a necessidade. Vocês podem desmutar e falar, podem ativar o microfone e falar, não precisa ter vergonha. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, né, é a pergunta que esse passarinho está se fazendo aí na foto, que é: o que é vida? Se alguém chega para você, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu primo, alguém que você conheceu na rua, pergunta para você o que é vida, o que vocês responderiam? Ué, não passou? Espera aí que eu acho que deu algum problema aqui. Às vezes eu apanho do Zoom.
Vocês estão vendo agora? Não travou não, gente. É porque eu tinha compartilhado só o PowerPoint. E aí, quando você faz isso, quando você coloca em tela cheia, ele não vai. Ok. Vamos lá, gente. Podem mandar. O que vocês responderiam para essa pergunta? O que é vida? Se vocês não quiserem mandar publicamente, vocês podem escolher mandar de maneira privada essa mensagem para mim, tá? Caso vocês não queiram mandar para todo mundo ler. E não tem problema mandar mensagem, né? Eu já falei. Gostaria que vocês participassem. Jennifer, não caiu, não. Eu tô aqui ainda. Acho que a conexão tá normal. Ok. Bem interessante, gente. Vocês mandaram algumas ideias bem legais. Bacana. Tô vendo aqui, gostei muito do que vocês estão falando. Olha só. Vi aqui algumas pessoas dizendo que a vida é uma dádiva, que eu não discordo, concordo, tá? E mas isso não é definir vida. Isso é dizer uma característica dela. Concordam? Se eu quiser definir o que é vida, eu preciso dizer vida é alguma coisa. Mas essa alguma coisa não pode ser uma característica de uma qualidade dela. Não pode ser a vida é bonita. Apesar dela ser bonita, a gente não pode dizer que a vida é bonita, porque isso não é definir exatamente, né? Eu não posso perguntar o que é um livro e você falar, um livro é ótimo. Um livro pode ser bom, mas o livro você não sabe o que é um livro, né? Não respondeu. Uma coisa que eu vi muito aqui no chat foi processo. Isso é interessante. A gente vai ver o que é esse processo. Tudo que vive, anda, respira e tem alguma participação no mundo. Então, são vários critérios. Achei interessante que a gente já está trabalhando com critérios. Porém, será que para ser vida tem que andar? Vocês veem, todo ser vivo que vocês conhecem anda? Uh, vida é o que define os seres vivos. Então, todo ser vivo tem vida. Eu consigo entender isso, mas também não responde a minha pergunta, né? É aquela definição de dicionário isso, né? A gente vê, sei lá, o que é o que é paciência. Aí você coloca lá, característica de uma pessoa paciente no dicionário. E você não definiu exatamente o que é paciência, você só usou uma explicação tautológica que a gente fala, né? Que ela recorre nela mesma. Vida é oportunidade de existir. Aí aqui a gente já vai mais para um âmbito filosófico. Um aprendizado para se fazer do tempo uma oportunidade para viver, sobrevivendo onde nascemos e crescemos. Interessante, eu gostei. Acho que vida que possui um nível de consciência, mesmo que muito pequena.
Aí a gente cai de novo na filosofia. O que, que é essa consciência, né? E não precisa fazer sentido. A ideia aqui é só deixar vocês livres para falarem o que vocês têm de ideias. Vida é muito complexo, pois engloba todos os seres vivos, bem no geralzão. São ciclos, de certa forma, a gente vai ver que são mesmo. É um processo cíclico. Vida é uma existência que decorre entre nascimento e morte, também não está ruim. Tudo que tem um metabolismo, de certa forma, pode ser, a gente vai ver isso aí. Vai da ameba ao ser humano. Não pode ser uma característica tipo respirar, pois nem todas as formas de vida respiram. De fato, nem toda forma de vida respira, mas é uma característica, né? Eu não espero aqui que vocês deem todas as características. O que eu espero é que vocês tragam alguma coisa para a gente discutir. E aí eu vi um monte de não aqui, eu não sei o que é não, que vocês mandaram esses não. Ter certa função, ok. Bom, gente, eu vou fechar o chat aqui para a gente continuar. Gostei bastante da participação de todos vocês. E, no final das contas, essa pergunta é uma pergunta que eu deixo nesse primeiro slide para a gente pensar mesmo, parar e pensar o que é vida. E a gente está na aula de biologia. Então a gente vai trabalhar de uma perspectiva da biologia, da ciência. Então a gente vai tentar definir vida de uma maneira que satisfaça a critérios científicos. Então a gente vai tentar deixar de lado qualidades que não são mensuráveis ou que são subjetivas, né? Como dizer que a vida é uma dádiva, que a vida é bonita, que a vida é boa, que a vida é legal. A gente vai tentar deixar isso um pouco de lado, tentar trazer características que a gente consegue medir, que a gente consegue observar, né? Que não é um julgamento nosso, mas é uma coisa que a gente consiga ver uma relação no mundo. E a grande questão é que essa pergunta aí, ela não tem uma resposta perfeita, ela não tem uma resposta única, e nem mesmo os cientistas conseguem chegar em um consenso ideal do que é vida. Vida é algo que está para ser muito definido ainda. E por que, que eu falo isso? Até hoje, o único tipo de vida que a gente encontrou é vida terrestre, né? Baseada em algumas características que a gente vai ver, que a gente busca encontrar algo parecido em outros planetas, em outras galáxias, né? Se um dia a gente encontrar, mas que a princípio vão ter essas características também, mas pode ser que não tenham, né? A gente não tem como ter uma certeza absoluta disso. Então essa é uma pergunta que não é tão simples de ser respondida. Mas se eu pedisse para vocês darem qualidades, características da vida dos seres vivos, né? Características que definem seres vivos, eu acho que ficaria mais fácil, né? De novo, características que sejam mais objetivas, que sejam mais mensuráveis e não de julgamentos nossos. Células, procariontes, eucariontes. Interessante. Vamos lá. O que vão ser características dos seres vivos? Algumas características são gerais, todos os seres vivos possuem, e outras não. Nem todo ser vivo possui. Por que eu
falo isso? Esse slide, o fundo dele, é um, é um serzinho muito famoso, né? Que a gente, nossa vida mudou muito por causa desse bichinho aí, que não é um bicho, né? Um vírus, bem desgraçado, né? Acabou com 2020 pra gente, que é um coronavírus. Alguns cientistas dizem que vírus são seres vivos e outros discordam disso. E alguns seres vivos não têm todas essas características. A exceção geral para isso são os vírus. Eu vou aqui dizer o seguinte: não é importante para a gente saber se um vírus é um ser vivo ou não. Para quem vai fazer o Enem, para a gente aqui, não é importante isso. Mas é muito importante a gente entender que existe argumento para se dizer que um vírus é um ser vivo. Você não precisa adotar essa postura, nem precisa defender ela. Mas ele pode ser tratado como um ser vivo. Algumas características que são gerais dos seres vivos são essas aqui. Seres vivos são gerais, não. Essa aqui é uma que não é, né? Metabolismo e compartimentalização. Isso quer dizer o quê? Que os seres vivos eles vão ser compostos ou por células ou por uma unidade menor que uma célula, que é o caso de um vírus, né? Que no caso do coronavírus é um envelope, é uma membrana de gordura que envolve proteínas e essas proteínas envolvem o material genético do vírus. A vida, então, ela estaria dividida em compartimentos que separam o que é vivo do que não é vivo. Nosso corpo é feito de células. Tudo que está dentro da célula, que está ali naquele limite, é ser vivo. Tudo que está fora não é. Né? Tudo que está fora, que não é outra célula ou outro ser vivo. O metabolismo ele vai ser o conjunto de reações químicas que são feitas por essas células, por esses seres vivos, para manter o funcionamento deles. Vírus não possuem, ou pelo menos em geral, não possuem metabolismo próprio. Eles não são capazes de produzir as próprias proteínas, produzir o próprio material genético. Em geral, eles precisam infectar uma célula para fazer isso. Por isso que essa característica, número 1 aí, não é geral, ela é mais específica de seres vivos celulares, né, que possuem células. Mas essas dois aí é uma característica comum a todo ser vivo. Vírus, bactérias, fungos, algas, protozoários, seres humanos, plantas, todos os seres vivos se reproduzem. Pode ser um modelo de reprodução diferente, nem todo ser vivo vai se reproduzir da mesma forma, mas todo ser vivo é capaz de gerar outro ser vivo. E esse crescimento também nem sempre vai se dar da mesma forma. Um vírus ou uma bactéria dificilmente vão crescer em tamanho, mas eles vão crescer populacionalmente, né? Se eu pego uma gripe, um resfriado, ou mesmo pego Covid, a quantidade de vírus no meu corpo tende a aumentar, eles vão se reproduzir, eles vão crescer populacionalmente, a população de vírus cresce e o número de vírus aumenta. Então, todos os seres vivos são capazes de reproduzir e crescer. Terceiro, diferenciação. Essa aqui nem todo ser vivo tem, mas a maioria, né, os seres vivos celulares, vão ter sim, que é poder o mesmo ser vivo apresentar células diferenciadas
para exercer uma determinada função. Isso existe desde os seres vivos mais simples, que possuem célula, desde as bactérias, até os seres humanos. Os vírus não possuem, né? Mas todos os outros seres vivos que possuem células têm essa característica. A bactéria tem uma célula que é ativa, que realiza o metabolismo, que se divide, que tem uma atividade que a gente chamaria de normal, e ela tem uma outra célula, um outro tipo de célula, que é uma célula com um metabolismo mais baixo, mais lento, com uma parede celular, né, uma estrutura de proteção que torna ela mais resistente a adversidades, né, a dificuldades que ela vai encontrar no ambiente. Nós temos diferenciação também, né? O nosso corpo ele é feito aí por mais de 200 tipos diferentes de células. Neurônios, células musculares, células do tecido adiposo, células ósseas, todas elas são células diferentes. Todos os seres vivos são capazes de se comunicar, exceto, de novo, os vírus. Vírus, em geral, não se comunicam. Eles não conseguem mandar uma mensagem para outros vírus, mas todas as células conseguem se comunicar, mesmo que seja uma comunicação mais simples, mas elas conseguem, ok? Eu tinha visto no chat, eu não consegui ver tudo, porque caiu, mas eu tinha visto algumas coisas. Tinha visto uma pergunta bem interessante, que era como que as plantas se comunicam. E a gente sabe hoje que as plantas são capazes de se comunicar por várias formas diferentes. Eu vou dar um exemplo de como uma planta se comunica e que vocês vão achar até estranho, mas que é um tipo de comunicação. Vocês já pegaram um saco? Eu não coloquei a imagem ainda não, tá, Costa? Ainda não coloquei a apresentação, não. Se eu pegar uma fruta bem madura, uma maçã, uma banana, muito madura, e colocar ela em um saco com outras frutas que não estão ainda maduras, ainda estão um pouco verdes, o que acontece? Elas vão. Elas, né? É Pode isso falar, pode mesmo. falar. Todas ficam Todas. maduras, não é? Pois é, isso é a ação de um hormônio vegetal, que é o etileno. Ele é produzido pelas frutas, né, pelos frutos, pelas Ano plantas, passado. quando um fruto ou uma planta está sob estresse, né, sofreu algum dano, ou está numa temperatura mais alta ou mais baixa, produz esse hormônio. E esse hormônio sinaliza para as outras células ao redor que elas devem produzir esse hormônio também para amadurecer, porque está na hora de amadurecer. A gente pode discutir um pouquinho mais isso em outra hora, do por que isso é vantajoso, né? Por que a planta ela sinaliza para as outras que é hora de amadurecer, a fruta está ali sinalizando isso. Mas existem outras formas de plantas se comunicarem. A outra pergunta era o que é compartimentalização. Compartimentalização é dividir em compartimentos, em caixinhas, em pedacinhos menores. E as células, de uma forma geral, vão apresentar isso. Vocês vão ver com o Lucas Castro, tem 2 Lucas,
que as células elas têm pedacinhos menores Aham. dela que têm Aham. funções específicas. Ana, os hormônios são uma forma, mas existe outra, que inclusive foi noticiada aí no Globo Rural recentemente. Não sei se foi recentemente, mas foi uns 2 ou 3 domingos para trás aí, que é através dos fungos que existem no solo, que comunicam, que integram uma rede que parece uma internet mesmo, que liga. As plantas transgêneros também têm esse tipo de comunicação? Ou isso vale para todas? Para todas as plantas. Quem que perguntou? Ah, beleza. Eu vou compartilhar aqui a tela, gente, só para ver se a gente finaliza pelo menos esse slide. Eu acredito que está aparecendo tudo. Tem fé nisso. Foi. Estava aqui na comunicação. Já já eu vejo as perguntas, gente. Outra coisa que todas as células apresentam, mas os vírus não apresentam: movimentação. O que é essa movimentação? Não é sair andando, não é cair a perna e fazer Cooper, caminhada, sair correndo. Não. Movimentação é a capacidade do organismo se deslocar de alguma forma no espaço. Plantas se movimentam, só que elas têm uma movimentação diferente. Ela não cai a perna e sai andando. O que ela faz e vocês podem perceber isso de uma maneira muito simples. Se você colocar uma semente dentro da caixa de sapato para germinar, e você fizer um furo nessa caixa, você vai ver que a planta cresce em direção à luz. Ela é capaz de regular a direção das folhas dela na direção da luz. Ela é capaz de sentir a presença da luz e apontar as folhas, apontar as estruturas dela para onde está a luz. O girassol faz isso. Muito bem, é um exemplo clássico. E, por fim, a última característica que é comum a todas as formas de vida, se é vírus ou não, se é celular ou não, que é evolução. O que é essa evolução? É que ele fica mais forte? É que ele fica mais bonito? É que ele melhora? Não. É que ele muda. Né? Os organismos, seres vivos, mudam. Eles se reproduzem e, a partir de sucessivas reproduções, sucessivos eventos reprodutivos, eles sofrem modificações. A gente está vendo um exemplo claro disso com o coronavírus. Está na mídia, né? A gente vê o tempo todo sendo falado uma nova cepa, um novo tipo, uma nova variante de coronavírus surgiu na África do Sul, no Reino Unido, na Amazônia, né, no Amazonas. Essas cepas diferentes são resultado de eventos reprodutivos que foram bem sucedidos por esses vírus, ok? E eles simplesmente mudaram, eles se tornaram mais infecciosos, eles causam doença com uma quantidade de vírus menor. Deixa eu ver aqui no chat, para a gente fechar. Então as plantas se comunicam... essa aqui já responde. Professor, plantas também aprendem? Tinha visto um vídeo, acho que do TikTok, em que pesquisadores jogavam uma espécie de plantas no chão e elas meio que fechavam. Isso foi matéria no Globo Rural também, tá, Jennifer? De fato, elas aprendem. Foi demonstrado isso, acho que foi do mesmo Globo Rural.
que é uma planta que a gente conhece como dormideira, ou dorme-dorme. Ela, não sei se vocês conhecem, mas quando você encosta nela, ela fecha as folhas. Isso é um mecanismo de defesa da planta contra predadores, né, que vão comer as folhas dela, contra herbívoros. E aí, o que os pesquisadores fizeram? Eles ficaram jogando essas plantas sucessivas vezes para bater o vaso no chão e ela fechar. E a partir de um certo tempo, né, um certo número de jogadas no chão, elas pararam de fechar. Isso quer dizer que elas têm um aprendizado complexo? Provavelmente não, mas elas aprendem de alguma forma que aquele estresse, que aquele impacto ali, não é um impacto que causa algum malefício, que prejudica a planta. Ela possivelmente avaliou que ela não sofreu nenhum dano, porque foi só um vaso que caiu, mas que não quebrou, não danificou a planta. Então ela para de fechar. Eu não cheguei a ver o estudo completo para ver se eles testaram mais alguma coisa. Mas isso pode não ser um aprendizado, pode ser um esgotamento do recurso que faz a planta fechar as folhas, que é um recurso de equilíbrio hídrico, né, de quantidade de água ali nas células. Eu tenho que ir atrás disso. Na próxima aula, que é amanhã, eu posso comentar um pouco, tá? São 8h41, eu passei um pouquinho do tempo, mas amanhã a gente continua. Gostei muito da participação de vocês hoje, tá? Estou bem feliz com isso. E uma boa noite para vocês, uma boa aula seguinte.